Vamos conversar sobre essa manifestação que Bolsonaro está chamando para o dia 25, né? Ele está se preparando para isso. E antes de mais nada, eu queria te perguntar por que o dia 25, né? Por que você acha que ele escolheu essa data? Olha, Elô, eu acho que tem uma série de coisas aí que a gente pode considerar. A primeira, eu te diria, a meu ver, né? Óbvio que isso não é uma resposta categórica, é uma reflexão que me ocorre para endereçar essa tua provocação. Existe uma questão da urgência daquilo que se produziu em virtude do que a Polícia Federal avançou em termos de operação de busca e apreensão, em termos de dar continuidade às investigações que o devem imputar com longos anos de cárcere aí, ao que tudo indica, né? Considerando que a gente viu que as pessoas que foram utilizadas ali como massa de manobra no 8 de janeiro pegaram 17 anos, eu pressuponho que os arquitetos desse ato e de tentar subverter a lógica de funcionamento da nossa república devem puxar algo entre 20 e 25 anos de cadeia quando a gente tiver o trânsito em julgado. A meu ver, isso coloca a questão de forma muito premente para o bolsonarismo. Ele sentiu a urgência de ter que demonstrar força política. Em seguida, o que eu te diria, a meu ver, é que ele tem o objetivo precípio, perdão, de mirar a mídia internacional, quando ele marca esses atos para o dia 25 aqui na Paulista, porque tem uma série de eventos do G20 que devem acontecer em São Paulo. Né? Então deve ter evento, acho que, se eu não me engano de cabeça, assim, no dia 26, uh, acontece aqui em São Paulo um encontro de reunião de presidentes de bancos centrais do G20. Depois tem outra reunião na mesma semana, acho que quarta e quinta-feira, que reúne ministros da Fazenda e da Economia de países do bloco do G20 também. Então é um período durante o qual boa parte da mídia ocidental, pelo menos, vai estar olhando para São Paulo. A meu ver, isso não tem, Elô, não foi arquitetado pelo Jair Bolsonaro ou pelo seu círculo primário brasileiro. Isso tá muito bem organizado por apoiadores internacionais do presidente da República, pessoas que atuam ali ao redor do Steve Bannon, Ben Shapiro, essas pessoas que de muitas maneiras entendem como é que funciona esse jogo de manipular a opinião pública. O bolsonarismo sabe fazer isso, mas via de regra ele está instrumentalizado por essas forças internacionais. Eu vejo o dedo dessa gente considerando esse evento do dia 25 nessa ocasião. Então, para responder categoricamente a tua primeira pergunta com essa reflexão, eu te diria que são essas duas coisas. As ações da Polícia Federal colocaram um certo nível de urgência para a resposta do bolsonarismo, que se viu compelido a ter que marcar essa data de uma maneira muito imediata, e eles entenderam que essa semana, em virtude dessas reuniões atreladas ao G20, isso criaria uma janela de oportunidade interessante, porque toda a mídia ocidental vai estar de olho em São Paulo, e ele vai conseguir aquela foto que deve se produzir. Elô, infelizmente, o bolsonarismo ainda tem bastante aderência na sociedade brasileira e deve ser um ato forte. Tomara que eu esteja errado. Tomara que a gente chegue aqui na semana que vem e diga, olha, você disse isso, você estava equivocado. Tomara, nunca rezei tanto para estar. Nunca quis estar errado tanto, né, na vida. Mas olha, eu concordo com você nos dois pontos. Acho que ele está correndo contra o tempo político e jurídico, né, nas duas frentes, e acho que ele quer sim a atenção internacional. Agora, a minha pergunta é a seguinte, né? Claro que a gente tem, junto a esses atores da extrema-direita mundial que estão articulados e muito bem articulados com o bolsonarismo, mas a gente tem também a imprensa mundial que tratou do Bolsonaro com uma visão nada positiva nos últimos 4 anos de governo dele, né? Então, eu não sei qual é a avaliação que você tem, mas acho que vai ser um pouco difícil para ele emplacar no mundo uma foto de coitadinho, de político super popular que está sendo perseguido. Não sei se você tem alguma avaliação a esse respeito. Não, eu concordo contigo, mas veja, na medida em que você tem uma Paulista lotada, vamos considerar aí que isso deve ter 8, 10 quadras da Paulista. Você deve ter dezenas de milhares, na pior das expectativas, tá?
para eles, evidentemente. E no melhor cenário para o bolsonarismo, você deve ter centenas de milhares de pessoas, Elô, na Paulista. A forma como isso reverbera é brutal. Então, vai mandar uma mensagem política de força, não só para a nossa política doméstica, mas para o mundo de uma forma mais ampla, que vai estar olhando para a capital paulista nessa ocasião. Se o intuito primário aí é demonstrar força, é melhor que isso seja feito sob os olhos do mundo do que, de fato, quando a gente não tem todo esse nível de atenção reunida em São Paulo. Agora, veja, eu com frequência dou esse tipo de exemplo, a Vivi e o William que se divertem com isso no N1. Eu utilizo o xadrez como uma metáfora, porque eu jogo xadrez, é um jogo que eu gosto. E no xadrez tem um movimento que chama gambitar, Elo. O que é gambitar no xadrez? É quando você oferece uma pedra em troca de outros tipos de vantagem, de disposição das pedras ou de tempo, de timing do jogo, e você oferece, geralmente você gambita um peão para ganhar tempo ou para ganhar uma melhor organização das tuas pedras em compensação de como as pedras do teu adversário estão distribuídas. Nessa ocasião, qual que é o gambito do Bolsonaro, que eu vejo pelo menos? Ele está querendo precipitar uma medida cautelar, Elô. Nada me tira da cabeça que o Bolsonaro sabe que as provas que contra ele pesam são demasiadamente robustas, ele sabe que a Justiça Nacional vem fazendo um trabalho, paulatinamente fazendo um trabalho muito cuidadoso, que não tem como base única e exclusiva a delação de quem quer que seja. Ele sabe que a delação do Mauro Cid foi triangulada com provas materiais de entrada e de saída do Palácio do Planalto. Ele sabe que existe múltiplas fontes, documentos, minutas golpistas, enfim. Nem vou me estender muito nisso, porque a essa altura a nossa audiência está cansada de saber, a gente vem acompanhando isso ao longo do ano. Então, as provas são muito robustas que pesam contra ele. A essa altura, ele tem um time jurídico, internacional, inclusive. Ele sabe que vai ser muito difícil de escapar da cadeia, uma vez que o trânsito estiver julgado. Né? E aí, ele deve estar olhando para 20, 25, 29 anos de cadeia. É uma pena muito forte. Então, ao meu ver, ele está fazendo uma espécie de técnica do esperneio, porque ele já não tem, ele se vê sem alternativas. Esse ato do dia 25 serve, ao meu ver, para precipitar uma espécie de medida cautelar que, de alguma forma, visaria prendê-lo preventivamente, e a partir daí, isso seria ideal para corroborar a narrativa de que diz, está vendo? Eu organizei um ato, esse ato reuniu muita gente, ou seja, eu ainda tenho muita força política, e agora eles estão me prendendo sem sequer me indiciar de qualquer forma. Veja como eu sou um preso político que assusto muito o sistema dos homens poderosos e, portanto, preciso ser calado. Essa é a estratégia discursiva do bolsonarismo daqui para frente. Como eu vejo, é um pouco, se vai funcionar, eu acho pouco provável. Eu acho que, por exemplo, o Alexandre de Moraes não caiu no que fez o Silvinei Vasquez, quando ele tenta atrasar a votação dos nordestinos para ver se ele causaria algum tipo de reação por parte do Alexandre de Moraes. Porque se o Alexandre de Moraes mexe numa vírgula daquela eleição, Elô, o que foi tentado seria efetuado em termos de golpe. Porque aí eles teriam a abordagem ideal no sentido de falar, não, pera um pouco, vocês é que mexeram na regra do jogo proposto e adiaram em 1, 2, 3 horas a eleição, porque se vocês não fizessem isso, o Lula não venceria o pleito presidencial e o Jair Bolsonaro estaria reeleito. E o Moraes muito sabiamente diz, não, tá bom, acabou a eleição, o Lula vence, Bolsonaro sai derrotado das urnas. Como eu vejo, tem um pouco disso. O bolsonarismo está tentando precipitar uma medida cautelar nessa ocasião.